A paz de Cristo para vocês, que Deus abençoe. Sou o professor Neilson Ferreira de Lima e venho trazer para vocês mais uma reflexão sobre investimentos. Isso mesmo, a Bíblia fala sobre investimentos, sobre se prevenir dos dias maus. Não é um investimento direcionado para algum tipo renda fixa ou renda variável, não é isso. Então eu vou estar comentando com vocês hoje sobre a prudência e a sabedoria de termos as reservas de emergência para nos prevenirmos nos dias maus. Então fica aí conosco até o final do vídeo. Se não é inscrito no canal, te inscreve, deixa aí o teu like e compartilha. Vamos compartilhar coisas boas como agentes do bem, porque agente dos bem fala bem das pessoas e comunica coisas boas para as pessoas. Então, livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo de número 1. Olha só esse comentário aqui, ó. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda ter com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Pois bem, de que Salomão está falando, né? Na sua inteligência, na sua sabedoria, nas suas observações, porque há pessoas que pensam que Salomão, ele simplesmente recebeu sabedoria e ele não precisava pesquisar, estudar, conhecer, mas não é nada disso. Salomão precisava estudar, conhecer, e ele revela isso muito bem no livro de Eclesiastes, nos inícios dos capítulos. Ele fala que ele se esforçou, aplicou esforços em estudar e em compreender as coisas. E aqui Salomão traz para a gente uma questão da prevenção, da prudência dos dias maus, das adversidades, em que a gente pode fazer uma leitura, uma compreensão sobre a adversidade econômica, a adversidade política, o contexto cultural que nós estamos vivendo. E um desses que eu quero focar para vocês é justamente a questão da fome. Observe que há previsões de especialistas de haver fome sobre a terra. E essas previsões, né, futuras de uma grande fome, a gente já vem vendo acontecer em alguns locais pontuais que vem acontecendo essa fome. Basta você olhar para os países, né, do continente africano, aqui no continente americano, na América Latina especificamente, nós temos países que estão passando por apertos muito grandes, como Argentina, Venezuela, e sem contar em bairros, né, ou municípios, geralmente mais do interior, ou aglomerações, grupos, favelas, que vêm passando por fome, por uma situação difícil. E não é questão apenas de uma distribuição de renda mais igualitária. Eu sei que se houvesse uma distribuição de renda melhor, as pessoas estariam em uma situação mais confortável. Mas, infelizmente, né, não tem essa questão dessa distribuição de renda mais igualitária, mas o que a gente observa do ponto de vista mesmo é uma produção de alimento que não está dando para contemplar, às vezes, o mundo inteiro. É uma previsão para isso daí, de fato. E quando Salomão diz para a gente, lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás, ele está falando de a gente ter reservas. Ele está falando de a gente fazer investimentos. Eu estou falando do ponto de vista de uma compreensão mais atual para a gente hoje. Você se prevenir, a semelhança de José. Quando o faraó teve o sonho de 7 vacas gordas e 7 vacas magras que comiam as gordas, as 7 espigas também, né? E ele se preveniu. Ele disse, olha, vai haver anos de fartura, são 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E vamos nos prevenir na fartura. Se você hoje está numa situação boa, então é aconselhável que você tenha reservas, porque dias maus pode vir para você. E aqui você pode estar lá em cima, na roda gigante, ó, vivendo bem, e de repente a roda fazer isso, a rodar e você vir aqui para baixo, e a situação fica bastante complicada. Então não seja alguém levado por essas ondas, esses impulsos de consumismo, e de consumir aquilo que você não precisa e que não é uma prioridade. Tenha a prudência de se prevenir para os dias maus. Então, do ponto de vista econômico, se previna, invista, seja numa renda fixa, seja numa renda variável, seja em imóveis, seja como for, aquilo que você mais identifica, que você mais conhece e consegue andar por ali e fazer bons investimentos que tenha bons retornos. Então, faça. Porque as previsões, e isso não é uma previsão minha em particular, é do contexto global, né? Não estou falando aqui com recebi uma revelação divina, não, é o óbvio, é o que a gente está observando, né? As coisas tendem a ficarem pior do ponto de vista econômico,
do ponto de vista também da falta de alimentos no mundo, isso é ruim. Como também a crise hídrica, né? A crise de água que está para vir. Então faça isso. Então Salomão, quando ele reparte com 7, ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra, né? Você não sabe mal que vai vir amanhã, ou depois de amanhã, ou próximo ano. Isso fala também de a gente ter boas relações e de ser solidário com as pessoas que precisam agora, porque você pode estar no lugar delas que precisa e ela pode estar no seu lugar que tem e também lhe servir, repartir com você, lembrar-se também de você. Então tem todo esse contexto que a gente pode estar aplicando isso daí. E uma coisa que Salomão fala no versículo 4, ele diz: quem observa o vento nunca semeará e quem olha para as nuvens nunca cegará. E depois ele diz assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se forma os ossos no ventre daqui esta grava, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. O que é isso? O que é que Salomão está falando para a gente? Ou seja, aquelas pessoas que ficam olhando para o tempo, para o clima, não, eu não vou plantar porque não vai ter chuva. Então a terra não vai dar, aí ele não planta. Aí o tempo escurece, as nuvens negras no céu, é um sinal que vai vir chuva, diz, não vou plantar porque vai cair muita chuva e vai também acabar com a sementeira e também não vai dar. O camarada que tem sempre uma desculpa para não trabalhar, para não plantar, para não progredir, esse nunca prosperará. E uma outra coisa que Salomão diz, você plantou a semente pela manhã, então ela está dando certo, ótimo, à tarde não vai descansar. Continue trabalhando, porque você não sabe também qual prosperará de fato, se esta ou se aquela, que a adversidade vai vir, se vai vir uma praga, vai consumir aquilo que você plantou de manhã. Ou seja, tenha reservas, tenha abundância. Alargue suas tendas, seus investimentos, diversifique, etc. Porque você não sabe qual vai prosperar, que investimento de fato vai dar certo, porque uma coisa que nós sabemos, que temos certeza, é das incertezas, dos retornos de qualquer investimento. Porque se nós tivermos 100% de certeza, gente, era muito fácil as coisas. Mas existe algo chamado incerteza que está associado a qualquer tipo de investimento, o risco, né? Que está associado a qualquer tipo de investimento. Por isso a gente precisa diversificar, investir mais de uma coisa, etc., para se prevenir dos dias maus. Olha só, você já notou como a Bíblia é maravilhosa? A Bíblia é um livro que fala tantas coisas divinas quanto as coisas terrenas aqui. E em nenhum livro você vai encontrar tão perfeito em argumentar das coisas, tanto metafísica, que vai além da física, que vai além do nosso pensar, raciocínio, as coisas divinas, como das coisas da Terra. Não tem livro de física, livro de química, livro de biologia, livros de matemática, de qualquer área, de nenhuma ciência humana, ou ciência da saúde, ou ciências exatas, ou das ciências econômicas, que vai falar tão bem das coisas. Por isso que a Bíblia é um livro gostoso também de se ler, que fala sobre tudo isso e ensina as pessoas essas coisas. E é isso aqui que as pessoas têm que divulgar. Tem muita gente que fala mal das religiões, que fala mal dos pastores, dos padres, de tudo que é religião, tipo de coisas que exalte a Deus, etc. Mas sabe de uma coisa, que a Bíblia, esse livro aqui tão maravilhoso, estou lendo aqui, está cantando, mas aqui em Eclesiastes, gente, tem coisa aqui fantástica, inteligentíssima. Quem pratica terá sucesso na sua vida, tanto espiritual quanto na sua vida amorosa, conjugal, como na sua vida econômica. Gente, e em todas as dimensões e áreas da vida, a Bíblia vai estar te ensinando essas coisas para que tu pratique e tu tenha sucesso demais. Quem não lê a Bíblia está deixando de ganhar. Quem lê a Bíblia e pratica a Bíblia, ele está ganhando, porque não adianta ser somente um leitor. O importante é ser um praticante das coisas que há aqui nas Escrituras Sagradas, e você terá sucesso. Que Deus abençoe você, um grande abraço. E aí, leva esse ensinamento a muita gente, você compartilhando com outras pessoas. Olha, vê esse ensinamento aí que as Escrituras Sagradas ensinam. Hoje estamos numa época que as pessoas não querem ler. Não querem ler. Né? Só querem ver vídeos e coisas que fazem graça, sorrir, etc. E é bom sorrir, é bom a graça, mas saiba que nem só dessas piadas, esses gracejos, vive o ser humano. Ele vive também da palavra de Deus. Isso é muito importante. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.